porque as transformações provocadas pela construção da rodovia perimetral e pela duplicação da 469 mudaram aí a paisagem, a rotina de quem vive na região. Quem está aqui com a gente hoje é o fotógrafo francês Manuel Joseph Corman. Ele morava na Mata Verde e decidiu transformar essa experiência pessoal em uma pesquisa acadêmica e uma expressão artística, registrando por 4 anos os impactos ambientais, sociais e emocionais dessas obras. Bom dia, Manuel, tudo bem? Bom dia, Cris. Manuel, antes da gente falar desse teu estudo, dessa tua pesquisa, das fotografias que você usou, tudo isso para fazer o teu mestrado na UNILA, né? Eu queria contextualizar um pouquinho para o pessoal entender o que te levou a esse caminho. Você é francês de nascimento, correto? Sim. Como é que você veio parar aqui em Foz do Iguaçu? Então, aqui eu cheguei em 2014, porque minha esposa passou o concurso para trabalhar na UNILA, na universidade. Em 2014, eu cheguei aqui, eu fazia já uma universidade lá em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. E como não tinha cinema de animação aqui, eu transferi para cinema audiovisual. Então aqui eu comecei a estudar cinema audiovisual. É um jeito também para entender um pouco melhor a sociedade brasileira, voltar a estudar, porque eu já estudei design gráfico na França, mas como não tinha muita oportunidade de trabalhar aqui em Foz do Iguaçu, eu optei para estudar. Lá na universidade, no cinema, eu sempre fui interessado com essa questão do território e do meio ambiente, falamos da preservação do meio ambiente. Foi sempre uma questão para mim dessa ocupação do território. Então eu me formei lá na UNILA e depois da graduação teve o Covid. E durante o Covid, eu acho que essa coisa de se conectar ainda mais no território onde você está foi ainda mais forte, sobretudo que morávamos um pouco fora do centro da cidade, lá perto da Avenida Cataratas, perto do Hotel Calimão. Vocês têm uma propriedade lá na chamada Mata Verde, é isso? Sim. E você morou lá até quando? Vocês moraram lá até quando? Chegamos lá nessa casinha em 2015. Passaram a pandemia lá? Eu passei a pandemia lá. Então tínhamos um bairro com bastante floresta. E lá no final da pandemia, sem informar a gente, chega um ônibus cheio de trabalhadores cortando a floresta que estava atrás de nossa casa. E então começou assim, porque sempre soubemos que ia ter essa perimetral, porque estava desenhado lá no plano diretor. Mas como na nossa cabeça, este plano diretor é tão antigo que achávamos que ia ter uma revisão do plano diretor. Então pensamos que este traçado seria revisado, mas não foi. Então se enganamos. E a perimetral aconteceu. Então, em 2021, eu estava aqui em Foz, eu vi o início da construção do viaduto lá que passa, do viaduto da perimetral que passa em cima da Avenida Cataratas. Eu vi o início da deforestação, mas em 2022 eu não vi o restante da deforestação porque minha esposa queria fazer um pós-doutorado lá em São Carlos, no estado de São Paulo. Então, felizmente, toda essa parte da deforestação não registrei, porque para nós seria um pouco difícil de morar perto de um momento um pouco tenso dessa história da deforestação, de um mato que visitamos sempre como nossa criança. Mas você começou a fotografar desde o início da obra, né? Sim, sim. E você usou o teu conhecimento em design e também em cinema. Você tem umas fotos que mistura arte com realidade. E você está usando essas fotos agora, você usou essas fotos para a tua tese de mestrado. Como é que foi isso? Então, a ideia é que um mestrado um pouco que sai de uma tese tradicional, porque a ideia, originalmente, quando eu entrei no mestrado lá no ICAL, que é um mestrado que está na UNILA, minha proposta é de fazer pesquisa e criação, que é lá de fazer toda
uma parte da pesquisa e uma parte da audiovisual. Eu tinha falado, eu quero fazer documentário sobre este lugar, sobre meu olhar sobre este território. E claro que meu olhar é pouco diferente, porque a formação de meu olhar não vem daqui, vem de outro lugar, que é da região de Paris, como uma outra história. E então eu explico isso na tese sobre essa formação do olhar, a construção de olhar estrangeiro em relação com este território. E o registro foi registro meio jornalístico também, porque eu tinha o costume de sair ao menos uma vez por mês para ver a evolução do conteúdo da obra. E tem momentos que eu ia mais, porque tem momentos que realmente incomodava muito por causa do barulho das máquinas. Teve até explosões atrás da minha casa, porque tinha muito basáltico, então tinha que destruir tudo para empedrar depois. Então eu registrava só para este sentido jornalístico, vamos dizer. Mas para você ou você Não, fazia parte da pesquisa. Ah, tá, da pesquisa já. Da pesquisa. Eu gravava muito, eu não só tirei foto, eu gravei muito vídeos. E tem uma parte que eu acho que tem uma foto que me fez entender pouco que porque isso vem de olhar de fora. Eu estou só compartilhando ponto de vista. Não estou falando que tem que pensar como eu, mas uma vez eu pego meu filho na escola, lá, na Princesa Isabel, na frente do complexo turístico que se chama Dreamland, e eu tiro uma foto aí. Depois eu começo a trabalhar essa foto no computador e me fez pensar que estamos quase campo de guerra, porque tem toda a léxica imagética do campo de guerra, como as máquinas mexendo a terra, trancheiras, deforestação. Então eu comecei a trabalhar essas fotos como era campo de guerra, como essas fotos da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim. E depois eu tenho também o costume de trabalhar bastante sobre a arqueologia da imagem, a sobreposição das imagens, tentar de ligar a imagem com outras imagens. Então tive também trabalho de sobreposição. E na exposição que eu fiz no final do ano passado, eu trabalhei também sobre instalação de fotografia. E você acha que fotografar, fazer esse registro, é uma forma de se posicionar, de sair da paralisia só de espectador de tudo que está acontecendo, Manuel? Então, tem momento que quase teve momento de sideração durante a minha pesquisa e quase nem estava conseguindo produzir para o mestrado. Então, o fato de sair, tirar fotos, te tira pouco neste estado de paralisia. E resistir é uma grande palavra, mas é uma forma de resistir, mas é mais individual. Não sei qual é o impacto dessas fotos sobre o pensamento de como desenhar uma cidade, como respeitar o ambiente, construindo uma cidade. Eu acho que temos que levantar essas questões de não concretar tudo, deixar lugares de respiração, de mato. Questão de planejamento e sustentabilidade também, então, né? essas questões que eu queria debater pouco sobre nossa relação com esse território e por que sempre temos que destruir ele para finalmente se apropriar ele de uma certa forma, porque sabemos que, por exemplo, a semente que me fez escrever este projeto foi as rotas de integração, que hoje Foz do Iguaçu está sobre uma rota de integração, então vai ter este fluxo de logística que já tem, que passa pela ponte da amizade, mas agora vai passar pela ponte da integração. Daqui a pouco tem que terminar as obras do lado do Paraguai. Então, Foz realmente tem particularidade, porque parece que Foz foi desenhado
como essas histórias de fluxos para Cataratas, fluxos para Itaipu, fluxos para Paraguai. E nós estamos no meio desses fluxos e dá uma sensação que estamos um pouco na marginalidade deste território. E então este trabalho tenta de pensar sobre e nós aqui que estamos fazendo, como vamos pensar este lugar. Será que sempre o brasileiro tem que pensar sobre nosso lugar? E eu vou dizer o seguinte, Cris, olha, para mim essa entrevista já valeu, né, entre tudo que está sendo discutido aqui, só pelo que o Manuel falou agora. Porque realmente, se a gente olhar para a história de Foz do Iguaçu, puxar aí a forma como o município ele foi construído e instituído, é isso mesmo, viu, Manuel? Questão de, assim, a cidade ela foi sendo desenhada conforme os fluxos e não necessariamente conforme os interesses dos moradores, né? Desde o começo do ponto de instalação aqui, numa área próxima ao Rio Paraná, né, da colônia militar, depois aí os fluxos relacionados à Ponte da Amizade, a construção de Itaipu, o redesenho ali em direção à Ponte Tancredo Neves, né, agora a perimetral, Ponte da Integração. Realmente é algo aí que muitas vezes o nosso olhar local aqui não capta, mas o Manuel captou aí de forma muito interessante. Hoje em dia você não mora mais lá no Mata Verde, né? Ou mora ainda? Não moro mais. Eu saí faz algumas Quando semanas. você volta lá, qual que é a sensação vendo hoje, né, a rodovia terminada, mas não 100% finalizada? O que você observa ali? Então, há alguns dias atrás eu voltei lá e eles estão terminando a Avenida Cataratas perto de minha casa. E é verdade que a coisa que eu gosto de lá é que é muito mais fresco, hein? Entre o bairro onde eu estou morando, porque lá é tudo concretado mais. Uma coisa que eu senti que dá a sensação que eu já me desliguei do lugar, porque quando fomos para lá em 2015, este lugar, essa região de Foz do Iguaçu teve muita transformação, hein? Nosso perimetral e eu tive uma sensação de me desligar do território. Por muitas mudanças, né? Muitas mudanças, né, no ambiente, né? É que temos dificuldade de entender. Eu sei que o Parque Nacional hoje quer aumentar muito o fluxo de turismo para o parque, mas não sei se é necessário este projeto de 8 pistas e sobretudo que impacta muito os moradores que moram perto dessa avenida Cataratas hoje. Tem que fazer retornos muito grandes para voltar no centro, para voltar na casa deles. O desenho dessa estrada não foi pensado, e o pedestre também, e não existe mais o pedestre lá. Os acessos são complicados, tanto para motorista de veículo quanto para pedestre também, né, Manuel? Para atravessar, para pegar ônibus. Não, pegar ônibus durante o canteiro de obra, nem tinha mais ponto de ônibus. E, por exemplo, se eu saio de minha casa, eu quero ir no Porto Mera para comprar uma coisinha lá. A pé, que não ia demorar muito tempo a pé, mas eu tenho que pegar o carro porque é meio perigoso de passar de atravessar o viaduto, tudo essa infraestrutura só para carros e ônibus. Ô Manuel, durante essa pesquisa aí, como é que foi conciliar esse seu envolvimento pessoal, né, de morar ali no local, de ter carinho pelo local, com a necessidade do distanciamento acadêmico? Como é que você trabalhou isso? Isso é muito interessante porque geralmente sempre as pessoas reclamam um pouco dessa frieza acadêmica que temos que, mas eu acho que eu entendi um pouco hoje porque eu acho que é necessário essa distância como objeto que você está pesquisando, porque quando você está dentro dele é muito mais difícil de ter um olhar mais claro como objeto que você pesquisa, e por isso que meu mestrado no final não foi exatamente como que ele um pouco mais de distância com ele, mas essa parte não deu muito certo. Não consegui. Eu acho que é mais ou menos como jornalista, né? A gente procura ficar distante, apesar de ter conhecimento, mas é difícil, né? É que você está atravessado pelo fluxo do próprio objeto que você está pesquisando. Então, teria que ter pegado 3 meses fora disso, mas não é difícil de fazer isso. Então, eu entendo dessa distância, é muito bom de ser distante do objeto que você pesquisa. Você pensou em desistir em algum momento desse mestrado? Eu pensei, até eu comecei a
a sair completamente eu estava continuando a registrar. Em 2014, por exemplo, eu estava registrando o TMT jornal que fez algumas materiais aqui sobre a perimetral. Eu ajudei um pouco. As pessoas do bairro estavam se organizando um pouco para saber o que estava acontecendo, porque eu acho que eles não tinham consciência sobre o que era a perimetral. Eu acho que é por causa disso que não se organizou antes. Mas sim, eu pensei de desistir em 2024, mas como eu tinha registrado tanto material, eu pensei, tenho que formatar uma coisa e apresentar meu projeto, e por isso que... Concluiu o mestrado, então. Concluí. E eu já vi fotos, né, suas ali, até material sobre a sua exposição que você fez, né, com essas imagens, em várias fontes aqui da imprensa de Foz do Iguaçu, né, mas tem algum lugar na internet que as pessoas que estão nos ouvindo agora podem ver um pouquinho aí dessa pesquisa que você fez? Então, agora estou preparando uma exposição sobre o mesmo tema, mas uma coisa mais fácil de deslocar. E sobretudo que quando eu fiz a exposição em novembro e dezembro, era quase impossível de chegar até minha casa porque estava tudo fechado lá no meu bairro. Tudo fechado ali, né? Então eu fiz o pior dos momentos, mas faz parte da performance da exposição. Difícil de chegar no lugar da exposição. Já você estava entrando no assunto. Mas eu vou preparar uma coisa mais fácil de expor em outro lugar de Foz do Iguaçu. Que meu trabalho agora não está disponível na internet. Eu vou tentar de fazer isso também. Ô Manuel, você já saiu da Mata Verde, você falou que a casa de vocês está lá à venda, né? Você já encerrou esse ciclo ou ele continua contigo de alguma forma? Ele continua porque, bom, como eu estava falando para você, eu tenho sempre essa preocupação da ocupação do território. Agora, por exemplo, eu estou morando quase perto do viaduto da JK. Isso também foi um problema para a cidade, que corta um pouco a cidade em dois. Essa cidade é uma cidade fragmentada pelos BRs, pelos grandes estradas. A Tancredo também corta a cidade de uma certa forma. Mas se ainda eu penso nisso, mas eu vou tentar fazer pesquisa um pouco mais leve, talvez, porque eu acho que sempre pensar sobre território aqui em Foz pode ser um pouco pesado, e eu vou tentar de aliviar tudo isso. Usar mais seu lado artístico, porque as fotos são sensacionais. Assim, é triste de ver, mas as fotos são muito bem feitas. Sim, mas eu vou tentar de diminuir, porque finalmente quando você mostra as pessoas, você mostra a realidade para as pessoas, eu acho que temos que seja um trabalho que questiona mais o que queremos juntos para o nosso futuro. Então, que ele abre o debate, mas talvez tirar um pouco essa coisa do campo de guerra, porque isso é um olhar próprio de uma pessoa que vem de século XX, que teve muitas guerras na Europa, como sabemos. E meus dois avós participaram nessas guerras, então eu tenho muitas histórias na minha família. E eu sou consciente que este olhar também não é só daqui, é meu. Então, por isso que na pesquisa eu falei sobre a construção do olhar. Porque, por exemplo, quando eu converso com minha esposa, ela concorda que fazemos coisas não tão bom como o território, mas ela acha que às vezes eu vou longe demais. A sua esposa, só por curiosidade, ela é brasileira? Ela é brasileira, ela é professora na Unila, na arquitetura e urbanismo. Manuel, eu espero que logo você exponha essas fotos de novo, porque é um trabalho muito legal. Acho que o pessoal, moradores daqui da região, merecem ver isso, né? Até para a gente ter consciência que esses projetos, tudo isso que vem em benefício para nós, seja discutido realmente com os moradores, que não venham como impostos assim, né? Eu só penso no seguinte, a rodovia das Cataratas está em obras ainda, mas... E depois de pronta, vai ter previsão ali para o pessoal poder atravessar de um lado para o outro para pegar ônibus, por exemplo? Né? Exato. Eu vejo isso na BR, colocar os guardrails ali na BR-277. Eu vi esses dias na frente, E o pessoal simplesmente precisa pular aquelas barreiras para passar de um lado para o outro para pegar o ônibus, porque só tem uma passarela no perímetro todo. Então são discussões realmente que a gente precisa
é fazer, né, previamente, não só ver o problema acontecer primeiro para depois pensar em uma solução, né? Não é só você, tá, Manuel? A gente também está nessa. Quero te agradecer, desejar então que você volte a expor esse teu material e continue fotografando e registrando aí, mostrando pra gente. Obrigado, muito obrigado.